A paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da EBD. Hoje, a nossa segunda lição do nosso segundo trimestre de 2020. Estamos estudando a carta aos Efésios que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, a igreja eleita. E hoje a nossa lição traz por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O que é sublimidade? Sublimidade seria a qualidade que se aproxima do divino, aquela perfeição, aquela grandiosidade, aquela excelência. Então hoje nós vamos estudar a excelência das bênçãos espirituais em Cristo. E o nosso textual se encontra em Efésios 1:3, que diz assim, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito significa digno de louvor. Nosso Deus é digno de louvor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E hoje nesta lição nós vamos aprender com a carta que Paulo escrevendo ali aos Efésios sobre quais são essas bênçãos. Eu já deixo essa pergunta. Quais são as bênçãos espirituais que que Deus deixou para nós em Cristo Jesus? Quais são essas bênçãos espirituais? Outra pergunta que eu também quero deixar, e conforme nós vamos chegando nos outros tópicos, vamos respondendo. Como viver uma vida cristocêntrica no mundo em que estamos vivendo, no mundo atual? E a terceira e última pergunta Paulo, ele deixa bem claro o desempenho do Espírito Santo no plano de salvação que Deus teve para conosco, idealizado por Deus para a humanidade. E esse selo do Espírito Santo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo? Vai pensando aí, conforme nós vamos estudando, nós vamos já descobrindo as respostas. Então, como eu já li aqui o textuário, bendito nosso Deus Pai, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra, e o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa lição, ela vai falar sobre essa grandeza, a sublimidade, a excelência e a perfeição do projeto divino de Deus para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, que somos nós. Que eram para eles ali em Éfeso e para nós hoje. E ele escondeu, lá em Efésios 3, 9 e 10, fala que era tudo um mistério, que escondeu, estava em oculto. E Paulo foi agraciado, ele fala, deixa eu ver se está aqui na nossa lição, vamos abrir aqui em Efésios 3, 10, Efésios 3, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim, desde o 8 já diz, a mim, Paulo, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis do Criador, de Cristo, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios das regiões celestiais. Então, aqui Paulo, ele demonstra a sua alegria, ele sendo menor, mas que foi concedida a graça dele anunciar esse mistério que antes era oculto, E ele nos convida a glorificar e a louvar a Deus pela bondade e misericórdia de Deus para conosco, para com os pecadores. E aí, com isso, ele mostra que nós antes andávamos errantes, pecadores, e qual é a nossa nova posição em Cristo, depois que passamos a crer que Jesus morreu por nós, que passamos a crer pela fé na sua morte na cruz. E aqui, lá em João 5:24, ele fala que antes nós andávamos nas trevas e nós éramos condenados. E aí saímos da morte eterna para a vida eterna.
E aqui na nossa lição, o nosso comentarista fala assim, ó: no passado estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Vamos ler, né, para não ficar só nas nossas palavras. João 5, capítulo 5, versículo 24, que diz assim, ó. 5, 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nova posição em Cristo que temos desde que cremos que Ele morreu por nós e passamos a crer na sua palavra, e aí nós saímos da morte eterna, que estávamos condenados, para a vida eterna, né? Aí aqui o nosso comentarista fala sobre a doxologia, que é uma forma de manifestação de louvor em que se engrandece a Deus através da adoração. Como eu falei no início, no nosso texto áureo, bendito Deus e Pai. Quando eu falo bendito Deus e Pai, eu estou dizendo, digno de louvor é o meu Deus e meu Pai, por tudo que Ele tem feito por nós, né? E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. Ele começa a frase já falando, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, já adorando a Deus através da manifestação de suas palavras. E quais são essas bênçãos espirituais? É uma das perguntas que eu fiz no começo. Quais são essas bênçãos espirituais? Obviamente que bênçãos espirituais não são as bênçãos materiais, né? Nós estamos falando de bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais. E para nós, aqueles que creem, têm direito, que hoje nós já desfrutamos dessas bênçãos, que é a palavra da verdade, que é o selo do Espírito Santo na nossa vida, que nós vamos falar no segundo tópico, no terceiro tópico. É o que nós desfrutamos aqui no momento e o que está por vir. A nossa lição, ela vai falar sobre a igreja eleita, é a nossa eleição. Nós somos predestinados a partir do momento que você aceita o sacrifício de Cristo e crê no seu sacrifício e você segue a Cristo, você é predestinado. Só que isso é um assunto para a próxima aula, que nós vamos estudar somente sobre a eleição e predestinação. Mas isso é uma bênção para nós igreja. Nós somos eleitos, somos predestinados, nós temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. A outra pergunta que eu fiz, que depois nós vamos descobrir qual é a resposta, se o selo do Espírito Santo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo. Nós somos remidos, nós temos que agradecer pela nossa remissão, pela nossa redenção. Outra bênção espiritual, por nós termos o nome escrito no livro da vida. Olha que bênção! E fora a bênção que virão após, né, a vida eterna, após vencermos, após sermos arrebatados, as bênçãos que nós teremos lá na vida eterna, os galardões, tudo isso. Então, essas são as bênçãos espirituais. Deus nos elegeu, somos eleitos, somos predestinados. Deus nos predestinou como filho. Está no versículo 1, no Efésios 1, 5. Né? Que aqui na nossa lição só faz até o 4, mas o 5 também diz. Ele revelou a palavra da verdade, Ele nos selou com o Espírito Santo. E ainda assim, todas essas bênçãos do plano de Deus, Ele planejou a nossa redenção. Olha que bênção! Isso tudo, irmãos, é para nós glorificarmos a Deus. E aí, nós saímos daquela morte espiritual em que estávamos, porque todo homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus, né? Pelo pecado de Adão ali. E aí, Deus fez esse novo plano para nos trazer de volta à vida, né? Porque estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus, desde a fundação do mundo, Ele já tinha um plano de salvação. Quando o homem pecou, não pegou Deus de surpresa. Nada disso.
O Deus não foi pego de surpresa. Porque tem versículo que diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado para si o Cordeiro, para nós, né? Então, hoje, a nossa nova condição, ele se relaciona com essa experiência de conversão a Deus. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo Jesus. Essas bênçãos espirituais é somente para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que se entregaram a Jesus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Porque há uma diferença entre filhos de Deus e a criatura. Aqueles que não creem, foram criados por Deus, mas não creem no seu sacrifício, não creem que Deus morreu, que Deus enviou o seu filho para morrer por nós. Eles não têm direito a essas bênçãos espirituais. Se você passa a ter direito a essas bênçãos espirituais, a partir do momento que você crê em Cristo Jesus, aí nós somos libertados do pecado. Nós não vivemos mais naquela vida do velho Adão, da escravidão do pecado. Nós somos libertos do pecado e aí nós vamos viver uma nova vida como filhos da luz, ali como está escrito lá em Romanos 5:8. Então, aqui o nosso comentarista diz assim, portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso nós desfrutamos de todos esses benefícios das bênçãos espirituais. Então, se você quer saber se você tem direito a essas bênçãos espirituais, você crê, você entregou a sua vida a Cristo, então, meu irmão, você já tem direito a essas bênçãos espirituais, o qual nós já podemos desfrutar hoje, né? Que é o que eu falei da eleição, da predestinação, que nós vamos estudar mais a fundo na próxima lição. De você ter seu nome escrito no livro da vida, de você ter os seus pecados perdoados. Mas nós temos que ver também que nós não podemos, isso não quer dizer, que nós vamos falar mais para frente, que se você não levar uma vida de santidade, você, uma vez salvo-se para sempre, não. Você tem que estar independente, você tem que crer e seguir até o fim, sempre tendo sua vida santificada, buscar a santificação do Senhor. Porque se você for até o fim, você receberá a coroa da vida eterna. Mas se você levar de qualquer jeito, não dar valor, não agradecer a Deus, não glorificar o seu nome, porque o propósito é para que nós venhamos a glorificar esse bendito Deus, esse que é digno de toda honra e de todo louvor. Por isso que ele tem derramado as suas bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, né? E outra segunda pergunta que eu deixei para vocês: como viver uma vida cristocêntrica neste mundo atual? O que é uma cristocêntrica, uma vida cristocêntrica? É o contrário de uma vida egocêntrica. Cristocêntrica significa Cristo no centro de todas as coisas. Egocêntrica significa eu colocar o eu no centro. Como que eu vivo uma vida egocêntrica? É aquela busca desenfreada para que o meu eu sobressaia, para que eu satisfaça o meu eu, a busca pela fama, por exemplo, busca pelos bens materiais, busca pela ostentação, de eu querer, mesmo sem ter condições, fazer de tudo para que eu possa ostentar e satisfazer os meus desejos da carne enquanto estou aqui no mundo. Isso é eu colocando o meu eu, a minha carne no centro. O que é diferente de você levar uma vida cristocêntrica, é você colocar Cristo no centro de tudo. Ele tomar o controle de tudo. Porque as cartas que Paulo, igual nós falamos na aula passada, ele sempre mostra que nós somos um corpo e Cristo é o cabeça da igreja, né? Aqui na terra nós somos o corpo de Cristo, nós somos os testemunhas de Cristo. E Cristo é o cabeça, Ele é o controle de tudo. Cristo sendo o cabeça da igreja, Ele que mantém a dispensação dos tempos na nossa vida. Não somos nós. Ele que controla tudo. E aqui, toda a revelação do mistério, toda a plenitude dos tempos,
é Deus que controla. Quando ele fala aqui da dispensação e administração desse plano, da sua plenitude dos tempos, ele fala aqui, não é o tempo cronos, aquele cronológico, uma coisa atrás da outra, mas sim o tempo de Deus, que é o tempo kairos, né? Que é o tempo que se refere ao tempo divino. Então, na nossa vida, para nós vivermos uma vida cristocêntrica, nós temos que deixar Cristo no controle de todas as coisas, porque é Ele que toma conta de nós, né? É Ele que é o cabeça das nossas vidas. E aí tudo vai ter com propósito para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, né? E aí você vai deixar nas mãos de Deus, e aí a revelação da verdade, tudo que está em oculto na sua palavra, que é a nossa bússola, o Senhor vai revelando ao seu povo, aqueles que colocam Cristo como centro de todas as coisas. Então, minhas irmãs, nós temos que deixar Cristo nos abençoar com todas as bênçãos celestiais e deixar Ele tomar conta da nossa vida, Ele ser o centro de todas as coisas, né? Porque tudo é para louvor da sua glória. Aqui quando Paulo fala do versículo de Efésios 1, do 11 ao 13, ele fala assim, porque nós, ele muda do pronome nós, deixa eu ver se está na lição do 11, nele digo, em que também fomos feita herança, não é esse não, aqui fala no capítulo 1, versículo do 11 e 13, que ele fala assim, porque também nós, os judeus, aqui ele estava falando dos judeus, e a vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes todos são herdeiros da promessa, desde que você creia no sacrifício de Cristo, né? E aí passa então a louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras, mas a glorificar a Deus com as suas ações também, né? Lá em 1 Pedro 2,12. Tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos vem de Deus. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Então, tudo começa na vontade de Deus. Por isso que nós temos que deixar Deus controlar a nossa vida. Ele ser o cabeça de todas as coisas. O propósito é a glória de Deus na nossa vida sobressaia, para que possam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Isso é você ter uma vida cristocêntrica, é você deixar Cristo operar na sua vida, né? Então, tudo que acontecer, você deve louvá-lo, tanto na parte material e principalmente pelas bênçãos espirituais, que é o que nós estamos estudando, que é o que eu já falei, que são a eleição, a predestinação, o selo do Espírito Santo, a remissão do nosso pecado, a proteção que Deus tem para nós, na nossa vida, o nosso nome escrito no livro da vida e depois ainda a vida eterna. Olha que maravilha, irmãos. Agora, terceira e última pergunta. O selo do Espírito Santo é o mesmo que o batismo com o Espírito Santo? Aqui, o Espírito Santo, no tópico 3, o nosso comentarista fala o penhor da nossa herança. E Paulo, ele mostra o desempenho importante do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, no plano de salvação do nosso Deus. Porque ele fala ali do selo do Espírito Santo. E aí, para responder a pergunta, não, irmãos, o batismo do Espírito Santo não é a mesma coisa que o selo do Espírito Santo. Para você ter o selo do Espírito Santo, é aquele que ouve a palavra do Evangelho da salvação e por meio da sua fé, você crê e se rende a Cristo, aceita Cristo como sendo seu único, suficiente Salvador, você já recebe o selo do Espírito Santo. Vamos ler lá em Tito 3, 5 e 7. Tito capítulo 3, versículo 5 ao 7 diz assim, ó: não por mérito de atos de justiça que houvemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizada pelo Espírito Santo,
porque ele derramou amplamente sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isso. Esse selo, antigamente, era como quando alguém tinha uma propriedade ou tinha algum bem, eles usavam um selo, que era um ato de mostrar que eles tinham posse daquela propriedade, posse daquele bem. E é a mesma coisa que Deus faz com nós. E o papel do Espírito Santo na nossa vida, além de purificar, regenerar, como foi dito aqui, e santificar o pecador, ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele também produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Como que você demonstra que você tem o Espírito Santo na sua vida, esse selo? É você demonstrando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Né? E o Espírito Santo, ele sendo o penhor da nossa herança, é a mesma coisa de ser uma garantia da nossa salvação. Penhor significa um depósito, uma garantia. Quando você tem uma joia preciosa, você precisa, por exemplo, de um empréstimo, você vai lá e deixa aquela joia como garantia que você vai voltar e vai acertar, vai pagar. O Espírito Santo é essa garantia da salvação nas nossas vidas, né? Ele é um depósito que garante a nossa herança. Vamos ler em 2 Coríntios 21 ao 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Mas é Deus quem nos mantém firme convosco em Cristo, e foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também que nos selou e pôs o Espírito como garantia em nossos corações, em nosso coração. Então foi Deus que nos selou com o Espírito Santo e pôs o Espírito como garantia da nossa salvação em nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele é como se fosse o penhor da nossa herança, da nossa salvação. E Paulo ensina que o Espírito Santo é esse depósito que garante a nossa herança em Cristo. Isso não quer dizer, como eu já disse ali atrás, que o crente, uma vez salvo, é salvo para sempre. Não. Independente da condição que ele está, da sua conduta. Não, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Então, irmãos, permaneçam fiel. Que você for fiel, se você for fiel até o fim, você está com a sua salvação garantida e receberá a coroa da vida eterna. Mas se você não levar uma vida que agrada a Deus, que adore ao Senhor, né? Porque Ele sim é digno de todo louvor. Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Que essa lição, essa sublimidade dessas bênçãos possa ficar no seu coração queimando, e você sempre agradecendo a Deus e confiando e crendo que Ele é muito mais poderoso do que aqui. Ele é poderoso para nos dar muito mais aquilo que pensamos, né? Imagine todas essas bênçãos espirituais que nós já podemos usufruir aqui. Imagine lá no céu, na vida eterna, quantas bênçãos também nos dá para vir para nós, né? Então, que Deus fale melhor a cada coração e abençoe a cada uma das irmãs. Amém? Eu quero aproveitar já a oportunidade e pedir também oração por mim, porque vou ficar uns domingos sem poder falar da aula, ou se Deus abençoar e nós já voltar para o templo, né, para a casa do Pai, que é o que nós mais desejamos, que passe logo essa pandemia. Mas a semana que vem já está certo que minha neném já vai nascer, e eu peço encarecidamente a oração das irmãs para que tudo ocorra bem, que Deus esteja presente ali, que eu creio que estará com as mãos dos médicos, onde possa dar tudo certo. E eu já estou com saudade e creio que logo nos veremos, e continue firme para que nós possamos juntas congregarmos e adorarmos a esse Deus que é digno de toda honra e de todo louvor. E não desista,
fique firme, que Deus tem muito mais daquilo que você pensa. As bênçãos espirituais que Deus tem para nós, a herança do Espírito Santo, que Ele está vivo e está no seu coração, é o que te convence do pecado e te ajuda, e é a garantia que nos leva para o céu, a garantia da sua herança, da salvação, que você fique firme, porque Deus tem muito mais para ti. Amém, irmãs? Deus abençoe.